Oi, meu povo e minha pova! Vocês estão bom ou não? Espero que esteja todo mundo muito bem aí, na medida do possível, né, gente? Porque eu imagino que o grande público aqui sejam de mulheres que estão em tratamento, né? Então eu sei que nem todo dia dá pra estar bom, mas a gente sempre deseja que estejam, né? Eu já vivi isso, eu sei que tinha dia que tava péssimo, mas dias melhores virão. Aqui, gente, vocês não reparam não que eu acabei de inventar esse trem aqui, ó. E, enfim, a gente vai inventando novas técnicas aqui pra segurar os cabelinhos novos, assim, mais alinhados. Então, meu povo, tô aqui pra falar com vocês que o meu tratamento acabou! Finalmente, gente! Muita gente me perguntava como é que tava meu tratamento e tudo mais. Mas eu ainda não podia falar que acabou, porque realmente não tinha acabado. Eu até tô colocando esse vídeo na frente, porque eu ainda quero fazer um vídeo sobre radioterapia, né? E ainda não fiz. Mas, como meu tratamento acabou agora, finalmente, glória a Deus, amém, Jesus, obrigada, Pai. Eu queria falar sobre isso também, porque não é tão simples quanto parece também, sabe? Mas eu queria contar essa boa nova para vocês que me acompanham, né? E para vocês que também estão aí nesse período da vida difícil, que eu espero também que esse dia chegue logo para vocês. E chegou para mim, gente. Eu tô assim, ainda tô meio desacreditada, para falar a verdade. Acho que eu acostumei a ser uma pessoa que estava em tratamento. Então, assim, eu já tinha terminado as quimioterapias em outubro. Para quem não sabe, né, ou tá chegando nesse vídeo de paraquedas, eu tentei fazer meus vídeos na ordem que as coisas aconteceram. Então, primeiro eu descobri, né, o meu nódulo, e na época eu fiz um vídeo, ainda não sabia se eu ia postar, aí depois ele ficou grande demais, eu falei, ó, no Instagram já não dá. Eu também tinha saído do Instagram na época, me mantive fora durante o tratamento, e aí voltei e falei, quer saber? O pessoal vai ficar me perguntando, por que você tá com esse cabelo? Por que você tá magra assim? Porque eu emagreci no total 17 quilos. Talvez um pouco mais, mas o que eu pesei mesmo, que eu garanto, foram 17. Já ganhei um pouco de peso. Mas, quando eu já estava melhor, que eu ia, né, sair na rua, as pessoas iam me ver, eu tava mais quietinha, mais escondida. E agora que as pessoas iam me ver, eu pensei, cara, você quer saber de uma coisa? Vão ter tantas perguntas, as pessoas me fazendo contar essa história tantas vezes, que eu vou voltar pro Instagram e já vou contar para todo mundo de uma vez. Então, assim que surgiu o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, que eu coloquei um stories no meu Instagram e falei que eu ia mostrar um vídeo, né, explicando tudo o que aconteceu, né, nesse um ano. Eu tinha ficado na verdade, eu fiquei mais de um ano fora do Instagram, mas eu queria já falar pra todo mundo de uma vez, gente, porque, assim, particularmente eu, Denise, não achava saudável colocar aquilo em tempo real. Por quê? O paciente oncológico, a gente vai me entender, quem tá aí no tratamento. Eu sei que as pessoas que estão ao redor, elas se preocupam e querem fazer alguma coisa para ajudar e tudo mais. Mas, em determinados momentos, na verdade, os momentos mais difíceis, pelo menos para mim, tá, gente? E eu acho que quem é ou foi paciente oncológico vai me entender, que os momentos mais difíceis são os momentos que a gente passa mais mal, que a gente tá mais debilitado e tudo mais. Não são os momentos que a gente quer falar sobre, a gente não quer nem conversar muito nesses momentos. Eu, pelo menos, gente, quando eu passava muito, muito, muito mal, eu não tinha muita paciência. Então, eu pensei assim, cara, eu vou ficar ali no Instagram, vou falar com todo mundo sobre esse assunto, enquanto eu estiver em tratamento, e aí vão ter aquela enxurrada de perguntas, aquela enxurrada de cobrança no bom sentido, porque a pessoa tá ciente da sua situação, ela vai querer saber de você. Então, eu pensava o seguinte, isso não me fazer bem. Eu acho que quanto mais reclusa eu puder ficar, melhor.
nesse período. Por quê? Porque no meio desse jogo todo, eu vou colocar todo mundo muito preocupado. As pessoas vão ficar atrás de mim, querendo saber como é que eu tô e tudo mais, o que é natural. Só que aquela enxurrada de pessoas é muito difícil, gente. Você ficar o tempo todo respondendo essa quantidade de pessoas quando você não tá bem pra isso. Então eu não sei você aí do outro lado, tá, querida? Talvez você pense de uma maneira diferente, não tem problema, tá? Mas pra mim não era saudável me manter ativa no Instagram durante o tratamento. Eu já tinha saído do Instagram antes porque eu tinha razões pra sair, como o meu primeiro vídeo que tá aqui, ele foi feito falando sobre isso. E muita coisa eu ainda penso igual, mas nesse momento eu voltei. Mas eu sabia que naquele período pra mim ia ser horrível. Então, como eu já estava fora, não foi nem um pouco trabalhoso me manter fora, né? Então, eu só me mantive fora. E voltei no momento que eu achei que, galera, eu preciso contar isso pra todo mundo, porque eu não quero essa perguntação, eu não quero essa quantidade de dúvidas. E então, aí meus vídeos foram seguindo mais ou menos na ordem dos acontecimentos. Então, meu primeiro vídeo ali foi como eu descobri, né, o câncer. Depois eu fiz um vídeo, não vou lembrar agora se foi nessa ordem, mas deveria ter sido, né? Porque primeiro eu descobri, depois você faz o início da jornada, né? Acho que foi esse vídeo mesmo que eu fiz, que você faz uma bateria de exames, aí descobre o tipo de câncer de mama que você tem, pra saber quais os tratamentos possíveis, né? Naquele caso. O meu ainda falo no presente, sabe, gente? Ainda assim, é complicado. Então, assim, perdoem, tá, pessoas? Me perdoem falar no momento presente. Eu sei que não é o tipo de coisa que a gente deve ficar falando no momento presente, mas eu vivi isso durante muito tempo, então eu ainda tô me acostumando com a vida pós-câncer, né? Então, sigamos. Então eu fiz o vídeo falando da jornada, né? Como que ela inicia, uma bateria de exames e tudo mais. Depois eu vim falando da quimioterapia, que é o momento mais difícil, pelo menos pra mim, foi um momento mais difícil do tratamento. Falei da minha cirurgia do coração, porque, né? A revisão foi geral. Meu médico mesmo falou que é assim, né? Que a gente é igual carro, de 30 em 30 anos tem que fazer uma revisão. Claro que o carro é com menos tempo, né? Mas assim, para os humanos de 30 em 30 anos a gente tem que fazer uma revisão. Então eu fiz uma revisão total porque eu fiz uma cirurgia do coração no meio do caminho. Depois da cirurgia do coração, eu fiz a cirurgia, eu finalizei as quimioterapias e fiz a cirurgia da mastectomia. Inclusive, eu falei várias vezes esse nome errado no vídeo anterior, vocês me desculpem, porque assim, não tô acostumada a falar esse nome também. E a parte da cirurgia da mama, ela foi muito rápida pra mim. A quimioterapia ela foi longa, mas a parte da mastectomia, ela foi muito rápida pra mim. Então, eu nem guardei muita informação desse período, né? Como eu fiz ali só retirada do quadrante e tudo mais, então foi um momento mais rápido do tratamento. Logo em seguida, veio a radioterapia. Só que nisso, gente, perdão. Quando eu iniciei as quimioterapias, juntamente com as quimioterapias, eu fiz imunoterapia, que é um tratamento que não tem disponível no SUS. É um tratamento que não serve para todos os casos, é de caso a caso, tá? E eu acho que no SUS você até consegue esse tratamento, mas você tem que entrar na justiça. Parece que ele tem que ser, assim, a sua única opção. É uma coisa do tipo que eu procurei saber. Mas, graças a Deus, eu fiz pelo plano de saúde, que a minha empresa... Minha não, né? Onde eu trabalho, onde eu tenho, né, o meu plano de saúde. É através da empresa que eu trabalho. Graças a Deus. Então, eu fiz esse tratamento juntamente com a quimioterapia. Porém, a minha quimioterapia, ela era semanal, inicialmente, com o protocolo das brancas. Depois passou a quinzenal com o tratamento da vermelha. Mas o tratamento Mas o tratamento da imunoterapia, ele foi feito de 21 em 21 dias. Então, ele foi mais longo,
do que as quimioterapias. Então, gente, eu tô aqui pra falar que a imunoterapia finalmente terminou, porque a minha quimioterapia, ela terminou em outubro de 2024, dia 4, para ser mais precisa. E a imunoterapia terminou na última sexta-feira. Hoje é domingo, a última sexta-feira foi dia 25. E coincidência ou não coincidência, eu iniciei o tratamento, a quimioterapia, no dia 26 de abril de 2024. Então, assim, faria um ano ontem de tratamento. Então, assim, eu achei uma coincidência muito grande, porque ia fazer um ano certinho. Então, gente, como é que eu tô agora? Cara, aliviada. Aliviada porque ir ao hospital, por mais que a imunoterapia... Eu não sei se eu falei sobre a imunoterapia ainda, gente, mas talvez eu faça um vídeo separado para falar dela. Ela não me causava efeitos colaterais. No dia, eu senti um pouquinho de fraqueza. Então, assim, no dia, algumas vezes que eu inventei moda de fazer alguma coisa que me forçava um pouco mais, eu senti um mal-estar, uma fraqueza, uma sensação, assim, de desmaio, sabe? Aquela coisa de opa, tenho que sentar. Então, a imunoterapia, para mim, no meu caso, era o único efeito que eu tinha. No dia que eu tomava ela, eu sentia um pouco mais fraca. Mas ela não tinha grandes efeitos. Então, assim, eu já estava mais ou menos voltando à vida. Na verdade, eu tive um problema estomacal, tá, gente? Eu voltei a comer normalmente ali final de janeiro, início de fevereiro. Então, a minha vida já estava meio que voltando ao normal depois, antes da imuno terminar. Só que as idas ao hospital, não sei para vocês, tá, queridas? Espero que não. Pra mim, ainda era um pouco assim, nossa, parece que eu ainda tô fazendo químio, sabe? Assim, não sei, era uma coisa assim... Eu gostava de ir lá, por um lado, porque eu via as meninas, né, que eu tinha muito carinho, tenho muito carinho com elas, via meu médico, que é muito legal. Mas aquele ambiente de ir pro hospital, de novo, era ruim para mim, sabe? Não era uma coisa que eu me sentia livre daquilo. Eu não tava livre, eu tava, mas não tava. Que trem, né? Então, gente, eu tô me sentindo, assim, muito aliviada de saber que agora eu só preciso fazer acompanhamentos, né? Acompanhamento eterno, né? Enquanto eu viver, vou fazer acompanhamentos. Então, vai virar rotina, igual nós mulheres temos os nossos exames ginecológicos anuais. Então, assim, eu vou chegar nesse momento de fazer os exames anuais. Aí, meninas, o que eu queria falar principalmente com vocês, eu sei que tem alguns meninos que me assistem, agora eu descobri, porque eu não sabia, eu achava que era só minhas meninas, mas tem aí, né, os maridos, os namorados que podem assistir, né, que estão acompanhando as amigas, as esposas, as namoradas, enfim. Então, esse vídeo é pra todo mundo, tá, gente? Eu não sei vocês, gente, mas... esse tratamento mexeu muito comigo psicologicamente, sabe? Pro bem e pro mal. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa bem diferente do que eu era antes. Não só fisicamente, mas emocionalmente, sabe? Por um lado, eu me tornei muito mais forte. Eu acho que hoje é difícil alguma coisa me abalar, assim, me abalar pra eu... ai, meu Deus! Porque depois que você passa pela quimioterapia, gente, tudo parece muito mais fácil. Ao menos no meu tratamento, a quimioterapia, ela me debilitou muito no final. E depois que eu passei por aquilo, eu acho tudo muito mais fácil, sabe? Muito mais fácil. Mas, por outro lado, eu tive algumas coisas assim. Por exemplo, aí você vai me falar assim, ah, Denise, você tem medo do câncer voltar? Eu acho que é a pergunta número 1, sabe? Que passa pela cabeça. Meninas e meninos, eu tenho. Eu não tenho pavor, não. Mas eu tenho medo. Tanto que eu tenho medo que eu mudei completamente os meus hábitos.
Assim, são hábitos saudáveis para qualquer pessoa, não para pessoas que tiveram câncer exatamente, sabe? Mas eu, por exemplo, eu era uma pessoa, gente, que amava um boteco. Pode não parecer, mas eu gostava de um goró. Então, assim, como dizem, já que em Minas não tem mar, eu vou pro bar. Então, eu ia mesmo. Então, eu gostava de uma cerveja. Graças a Deus, eu nunca fui alcoólatra, assim, nada horripilante. Mas, quando tava calor e eu saía com minhas amigas, meus amigos e tal, gente, dificilmente eu ficava sem uma cerveja. E eu gostava de tomar uma cerveja. Hoje, eu parei. Hoje não. Desde que eu comecei o meu tratamento oncológico, o que nem é recomendado também, né, durante o tratamento, que é álcool, eu não bebo mais. Então, assim, parei com álcool, não quero álcool mais na minha vida. O máximo que eu ainda faço é tomar um drink sem álcool, uma cerveja sem álcool, mas também não é aquela coisa assim, nossa, eu tenho que beber isso. Não é. Me desfiz dessa Denise que gostava da cerveja. Porque, gente, pra mim, não é uma coisa confortável de fazer, que é beber de novo. Então, assim, não existe dose segura pro álcool, né, gente? Acho que todo mundo sabe disso, né? Mas, pelo menos os médicos, alguns médicos eu escuto falar que, assim, até 2 doses por semana tudo bem. 2 doses, sei lá, 300 ml. Então, assim, arredondando, tá? Seriam 2 long necks por semana. Eu lá sei beber 2 long necks por semana? Não. Se for pra eu beber muito mais que isso. Então, eu prefiro cortar, né? Isso foi uma coisa, gente, que eu fiz pra mim, no meu caso, tá? Se vocês me verem com uma cerveja na mão, pode saber que é zero. Porque eu tô falando a Denise hoje, tá, gente? A Denise com o pensamento de hoje, que acabou de sair do tratamento oncológico. Porque depois vem gente me criticar. Ah lá, falou que não tava bebendo, mas tá bebendo. Eu não sei quem eu serei no futuro, gente. Eu posso falar por mim hoje. Hoje eu não quero mais beber álcool. Antes do tratamento, eu já tinha parado de fazer progressiva. Porque eu tava fazendo a famosa transição. Agora eu fiz uma obrigatória, né? Mas eu já estava parando de fazer progressiva. A progressiva, gente, ela é muito tóxica. Acho que todo mundo sabe disso, né? As progressivas, antigamente, porque eu faço progressiva, gente, desde que eu tinha uns 15 anos de idade. Então, assim, tem mais de 15 anos, né? A progressiva ela é muito tóxica. E as que tinham antes, ela era um formol puro. E eu, gente, fazia questão do formol. Por quê? Porque se não tivesse o bendito formol, meu cabelo não alisava. E eu gostava do meu cabelo liso, tá? Então, assim, gente, quem tem mais de 30 anos aí, nos meados dos anos 90, vocês lembram muito bem que os cabelos cacheados não eram ovacionados como é hoje, né? Então, naqueles tempos, o cabelo cacheado era declarado um cabelo ruim. Quer queiram, quer não, mas era declarado um cabelo ruim. Então, o que a gente fazia? A gente alisava. Simples assim. Então, era todo mundo de cabelo liso, pra cima e pra baixo, né? Quem não tinha cabelo liso, todo mundo fala cabelo ruim, cabelo ruim. Então, eu alisava meu cabelo, gente, desde que eu era novinha. Desde que eu era novinha mesmo, com os primeiros alisantes que tinham ali. E continuei, ó, sapecando progressiva, tá? Então, gente, hoje também eu tirei a progressiva da minha vida. Eu já tinha tirado antes do tratamento começar, porque eu estava tentando fazer transição. Mas eu tirei também. Então, assim, meu cabelo, ele tá parecendo que vai ser meio ondulado. Eu ainda não sei muito bem. Aqui ele tá um pouco mais liso, a parte de trás ele tá dando uns cachinhos. Então, assim, gente, esse cabelo vai ser o que ele quiser. Porque não vou mais mexer com alisamento. Por quê? Porque o bendito do trem vai no couro cabeludo. Se vai no couro cabeludo, vai na corrente sanguínea. Então, assim, desculpa. Pode não ter nada a ver? Pode, mas eu não vou me arriscar.
No meu caso, gente, meu câncer não era... O pessoal não gosta de falar meu câncer, né? Então tá bom, gente, desculpa. O câncer que eu tinha, ele não era hormonal. Entretanto, o meu mastologista falou que eu não posso mais fazer uso de hormônio, ou seja, não posso mais usar anticoncepcional. Eu usava, gente, anticoncepcional desde novinha, porque eu tinha a menstruação extremamente desregulada e um fluxo muito grande, eu passava muito mal e tudo mais. Então, desde nova, eu optei, não só optei, né, mas eu fui de acompanhamento médico de tomar anticoncepcional. Hoje, o meu mastologista falou, proibido. Por mais que o câncer que você teve não era hormonal, em casos de câncer de mama, a gente indica que corte corte hormônio. Não pode mais tomar hormônio, acabou. Aí eu falei, tudo bem, doutor, ótimo. Se pode ser cancerígeno, então não quero mais. Então, assim, também tomava, cortei. Teve mais... Ah, tá. E principal, tá, gente? Principal. Isso vale para todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Eu não tô falando só para pacientes oncológicas ou pacientes homens oncológicos também, que eu sei que assistem meus vídeos. Para de comer porcaria, gente. Pelo amor de Deus, a gente é o que a gente come. Então, assim, quanto mais porcaria você comer, mais você intoxica o seu organismo. Então, assim, hoje, gente, eu tenho uma noção muito melhor disso. Eu nunca fui uma pessoa de comer tanta porcaria, tanto iFood, tanto não sei o que lá. Porém, hoje eu sou uma pessoa muito mais consciente do que eu como, porque eu vi a diferença dos alimentos no meu organismo. Então, quando o bicho estava pegando mesmo, vocês aí, né, meninas que estão nesse período, ou meninos também que estão nesse período, vocês sabem a diferença que faz, porque que acontece, gente? Para vocês que não fizeram tratamento oncológico, espero que nunca façam, a gente tem a imunidade aqui, ó, pá. Se você come porcaria, não sei o que lá, não sei o que lá, coisa com falta de vitamina, falta de nutriente, por você ter tudo aqui em cima, quando você come uma porcaria e outra, o negócio cai, mas ele não cai o suficiente para você sentir que ele tá caindo, tá? Isso é o normal, o tradicional. Quando a gente está em tratamento oncológico, queridas e queridos, a gente já tá na reserva, a gente já tá aqui embaixo, ó. Reserva, igual do carro mesmo, a gente já tá na reserva. Então, quando a gente está na reserva e a gente ainda não come coisa que presta, puf, aí você cai. É aí que você interna, é aí que você pega outras doenças no meio do caminho. Então, assim, não é uma matemática exata, tá, gente? Eu não tô falando que isso vai acontecer com todo mundo, pelo amor de Deus. Porque às vezes eu vejo um comentário ou outro ali, parecendo que eu tô falando assim... Eu sou a dona do... Gente, eu não sei, eu estou falando pela minha experiência, pelo que eu entendi do tratamento. Porque eu acho também que o tratamento vai ser entendido por cada um de um jeito. Essa foi minha maneira de entender. Então, eu vivi isso na pele. Eu estava na reserva, gente. Eu estava na reserva da reserva. Então, não dava para enfiar porcaria aqui dentro. Eu tive que manter uma alimentação balanceada. Que é o quê? É você ter os nutrientes suficientes para o seu corpo funcionar bem. Você tem que ter ferro, você tem que ter fibra, você tem que ter água, gente. Hidratação, pelo amor de Deus, eu não tinha costume de beber água, eu não comia fruta, eu não era muito de salada. Então, assim, nesse aspecto, eu tive uma herança positiva do tratamento, que foi me alimentar muito melhor do que antes. Ah, você tá alimentando pra você ficar magra? Jamais, gente, eu já tô magra o suficiente. Eu tô querendo emagrecer, eu só quero saúde. E pra gente ter saúde, pro corpo funcionar bem, é igual carro, gente. Você vai ficar colocando combustível adulterado no seu carro, ele não vai começar a dar uns pau, ele não vai começar a dar umas engasgadas. O corpo da gente é assim. Por mais que a gente tenha um corpo com uma imunidade e tudo mais resistente, com
com o tanque cheio, uma hora, se você continuar comendo mal, esse top seu aqui, ó, ele vai caindo. E na hora que ele chegar aqui, gente, qualquer coisinha que acontecer com você, você cai. Então, o tratamento oncológico também, ele me trouxe essa herança positiva de aprender a me alimentar melhor. Gente, hoje eu amo fruta. Amo fruta. Tá? Hoje mesmo eu fiz uma salada de frutas, assim, sensacional, porque eu adoro lá ficar picando frutinha e misturando todo mundo. Então, eu amo fruta. Comer bem, eu sempre fui de comer bem no sentido de, tipo assim, arroz, feijão. Então, eu sempre fui da sustância, como dizem por aqui. Eu nunca fui de comer muito mal, não. Mas eu também, gente, não tô bitolada, não, tá? Pelo amor de Deus. Esse negócio de você viver fazendo conta de tudo, você fica lelé da cuca. Então, assim, eu faço uso de açúcar, sim. Vai ter gente, vai criar casos com isso, inclusive, eu tenho uma amiga minha que pega no meu pé, que ela já teve câncer de mama também. Hoje ela tá tratando um outro câncer, ela fica assim... Ai, quem quer não sei o que lá sem açúcar? Eu não. Então, assim, gente, o problema são os excessos. Então, eu gosto de açúcar, mas não em excesso. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu amo tomar chá. Eu vou tomar chá sem açúcar? Eu odeio chá sem açúcar. Então, assim, a gente também não pode ficar super bitolado, sabe? Super. Por exemplo, se eu for sair com meus amigos, o pessoal vai pedir uma pizza. Na pizza vem o quê? Calabresa, que é embutido. Vem presunto, às vezes, ou bacon, que tudo é embutido. Embutido é cancerígeno, gente. Isso vale para todo mundo. Isso é porcaria. Só que a gente precisa entender que a gente tem que ter um equilíbrio na vida. Então, eu também não vou ficar aqui psicopata contando cada coisinha. Não, senão, assim, eu não vou viver bem, gente. Vou viver mal, vou viver estressado, vou viver perturbada da cabeça. Então, é equilíbrio. Então, por exemplo, quando eu falo para de comer porcaria, porque tem gente que só come porcaria. Não tem uma alimentação equilibrada. Então, hoje eu tenho uma alimentação equilibrada, mas não quer dizer que eu nunca vá comer bacon, nunca vá comer presunto. São os tipos de coisas que eu evito comprar para minha casa, para eu cozinhar. Então, eu não cozinho isso. Eu parei de comprar linguiça. Eu não compro mais linguiça aqui para casa, não compro bacon, essas coisas, esse tipo de coisa eu não compro para fazer. Mas se eu sair um dia, esporadicamente, né? Eu vou encontrar com meus amigos. Aí, uma pizza lá linda, cheirosa. Aí tem calabresa, eu não vou comer. Sabe? Então, assim, uma fatia de pizza, gente, não vai me matar, não. Sabe? A gente precisa ter um certo equilíbrio. Então, o que eu queria dizer mais, gente, é que eu tô muito aliviada. Espero que vocês cheguem nessa fase também, que é uma fase, assim, muito boa. Mas ela também traz alguns probleminhas, tá, gente? Não vou falar que agora, a partir de hoje, ó, a vida é flor. Não é, tá? E pra você que tá aí, gente, como eu, também com medo dessa geringonça voltar, eu sempre me apeguei nessa ideia e tenho tentado ficar com menos medo. Não quer dizer que eu não tenha medo nenhum, mas eu tenho tentado ficar com menos medo pensando no seguinte, tá? Tente pensar assim também, que talvez te ajude. Você tem medo de ter câncer novamente? Sim. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu hoje me sinto, como dizem por aí, né? O homem médio. Como assim o homem médio, Denise? O que isso tem a ver? O homem do meio. O homem padrão. Então, gente, eu não sou mais, eu não tenho mais câncer. Então, eu me tornei uma pessoa do meio, uma pessoa normal, tradicional. Ou seja, eu corro o mesmo risco que qualquer outra pessoa agora. Tá? Você vai me falar assim, mas seu risco é maior que você já teve. Ou não, ou pelo contrário, ou por eu já ter tido, meu corpo já ter reconhecido isso dentro dele uma vez, eu já fiz o tratamento, eu já tive um suporte de uma imunoterapia, que é fortalecer o meu próprio sistema imunológico para reconhecer células cancerígenas. Às vezes a minha chance de ter agora é menor do que quem nunca teve.
Entende? Então, se for ali, colocar na balança, mais e menos, menos e mais, eu me sinto o homem médio. Então, é isso que eu tenho tentado pensar agora, que eu sou o homem médio, eu sou como todo mundo. Eu preciso tomar os mesmos cuidados que todo mundo precisaria tomar, que é com alimentação, que é com coisas tóxicas, evitar exposição a coisas tóxicas, né? Então, assim, eu sou hoje o homem médio. Então, toda vez que você estiver aí com medo, pensando, e se voltar, se você estiver talvez na mesma fase que eu tô, quando você se pegar pensando nisso, lembra disso. Agora você é o homem médio. Você é o homem médio. Mas você já teve uma vez, você vai ter de novo. Não exatamente. Quem nunca teve, pode ter amanhã ou depois também. Então, a gente não pode mais ficar presa ou preso nessa ideia de, eu voltei, eu não voltei, eu tô com medo e tal. Claro, o medo ele vai existir, gente. A gente vai conviver com um pouquinho de sombra. Vocês acham que quando eu for lá fazer meu primeiro acompanhamento, eu não vou ficar com medo? Claro que eu vou ficar com medo. Mas hoje, o que eu faço? Eu faço tudo para não ter de novo. Porque se eu tiver de novo, eu fiz tudo que eu podia fazer. Então eu não vou ter aquela, será que se eu tivesse bebido menos? Será que eu não tivesse usado tanto tempo anticoncepcional? Será que se eu tivesse feito mais exercício físico, que é uma coisa que eu vou iniciar, tá, gente? Eu não iniciei ainda porque eu ainda tava me sentindo um pouco fraca, um pouco, sabe, com receio, mas já tô tudo para iniciar, já tô comprando ali umas roupinhas de academia, já tô no jeito para começar. Meu médico também falou que o exercício físico aumenta em 40% a chance de cura, porque nós somos considerados curados depois de 5 anos. Então, eu estou no período, digamos, de remissão, né? Que eles dizem remissão, que é esse período dos 5 anos aí que você não apresenta sinais do câncer de novo. Então, assim, gente, a gente precisa agora... Nossa, fiquei muito clara agora, né? Jesus Cristo. Mudou o plano de fundo, fiquei parecendo que eu tava lá no sol. A gente precisa agora ficar tranquilo na medida do possível, sabe? Não pensar tanto nisso, não se apegar tanto nessa ideia. Viver um dia de cada vez, porque, gente, pra morrer basta estar vivo. Então, assim, eu vou lá ficar pensando o que vai acontecer comigo daqui a 5 anos? Pra quê? Pra quê? A gente precisa viver um dia de cada vez. E toda vez que houver uma perturbação na cabeça lá de, será que eu vou ter de novo? Não sei o quê. Ninguém sabe. Nem seu médico, nem eu, nem você. Só Deus sabe. Então, acalmar o coração, sabe? Entregar para Deus. Deus te trouxe até aqui, foi por alguma coisa, foi por algum motivo. E entender que a gente agora é o homem médio. A gente tá lá, igual todo mundo agora, com o mesmo risco que todo mundo tem, sabe? A gente não é nem melhor nem pior, né? Talvez a gente é um pouquinho mais experiente só no assunto, né? E podemos ter de novo, felizmente podemos ter de novo, e quem nunca teve pode ter, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu acredito que a gente tem que passar por isso e melhorar no que a gente puder. Então eu vi que dava para melhorar na minha alimentação, eu vi que dava para melhorar os meus hábitos, eu vi que dava para melhorar os meus pensamentos, as minhas escolhas, então é isso que eu tô fazendo. Mas por hora, gente, estou muito aliviada. Ainda tô meio incrédula, parece que nem é verdade. Acho que foi tudo muito rápido. Assim, rápido no sentido assim, gente. Eu sei que esse sofrimento do tratamento, quando você tá nesse momento, parece que tudo demora. Mas do nada, assim, parece que até pronto, foi. E aí você fica até meio desbaratinada ainda, sabe? Mas enfim, meu povo e minha pova, tô muito feliz com o alcance dos vídeos, tá? Que bom que vocês estão assistindo, espero que esteja ajudando vocês. Pra mim é muito bom falar sobre isso, tá? É satisfatório saber que tá chegando em você que tá aí passando por isso, tá? Ou você que conhece alguém que tá passando por isso, então eu fico muito feliz. E pra mim é uma terapia falar sobre esse assunto, sobre o que eu passei, poder compartilhar, poder
falar talvez alguma coisa que toque em você e te ajude, sabe? Porque eu sei que esse período é muito difícil, eu já tive aí exatamente onde você tá, então eu sei como que é. Então, no mais, meu povo, como sempre, um beijo pra vocês, muita, muita, muita saúde. Fique de olho aí que eu vou fazer mais vídeos, tá, gente? Tô devendo alguns assuntos aí que eu tenho em mente. Tenho alguns planos aí de fazer vídeo com outra participante, muita gente boa. Então, continuem assistindo. Um beijão pra vocês, que vocês fiquem com Deus. E ótima semana também pra vocês. Até a próxima!